Vamos tomar um cafezinho da tarde. Vamos tomar um cafezinho da tarde. Aqui tá super quente. Vamos entrar no mover contra a infertilidade. Esse mês nós estamos trabalhando a nossa fé, para a nossa fé crescer e alcançar milagres. Nós vamos alcançar milagres em 2023, mas para todo milagre acontecer precisa de um ingrediente. Precisa do ingrediente chamado fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você vê com os seus olhos para acontecer, aconteceu antes, primeiro na cabeça de alguém. Vamos lá, boa tarde a todas. Cadê o café de vocês? Tô aqui com o meu cafezinho. Gente, olha o sol da Flórida e eu tomando café 3 horas da tarde. Um solzão super quente, mas o Jeff não entende. Meu Deus, como é que essas brasileiradas tomam café à tarde? Eles não entendem. Mas o nosso cafezinho, um café com fé, café com Marjorie. Hoje nós temos uma convidada especial, que é uma das mamães, que ela é terra fértil. E nós vamos estar falando sobre o Deus com letra minúscula, que quer encher as mamães de preocupação no tempo de gravidez, no tempo da maternidade, que é o Deus Mamon, que é o Deus que fica dizendo no seu ouvido que o seu dinheiro não vai dar, que vai faltar. Mas se você entrar dentro da verdade de Cristo, se você entrar dentro da filiação de Deus como Pai, nós vamos entrar dentro da verdade, viver a verdade. Que a verdade de Deus diz que filhos são heranças do Senhor. Que é a herança do Senhor. E que nós somos herdeiros de tudo que pertence a Deus. Então nós vamos hoje estar conversando, um bate-papo bem legal. Vou estar aqui convidando ela. Deixa eu convidar ela aqui, a minha cunhada Diana. Ela aceitar o convite que eu enviei para ela. Gente, cadê o cafezinho de vocês, hein? Vamos lá aí. Estamos com uma das mamães, tá? Só virar a câmera para você. A câmera tá pra parede. Desculpa. Baixar um pouquinho o celular para aparecer seu rostinho todo. Essa é a mamãe Diana. Ela é terreno fértil. A Diana, ela conhece o cuidado de Deus desde quando ela nasceu. E, gente, eu vou dizer uma coisa inédita para vocês. Eu conheci a Diana numa entrevista que eu ia para conseguir um emprego lá no Habib's. E a Diana foi que fez a seleção. Quando ela fez a seleção comigo, enquanto eu pensava que ia conseguir um emprego, eu disse assim, menina, eu escuto as orações do meu irmão, né? Meu irmão orava dentro do quarto e eu colocava o ouvido na porta, que eu nunca tinha visto homem orando. Para mim, homem era algo que era infiel, mas só que eu aprendi que um homem, quando fala com Deus, ele pode se tornar fiel e ele pedir a Deus as características específicas da esposa dele. E quando eu fui para a entrevista, eu disse, achei a esposa do meu irmão. Achei a esposa do meu irmão. E quando eu cheguei em casa, nunca vou esquecer, ele estava lavando a louça e eu disse, Fernando, achei a tua esposa. É do jeito que tu fala, é do jeito que tu pede, calminha, voz mansa, sem muita maquiagem, uma mulher de Deus. E essa é a Diana. Diana, a gente chama de Santa Diana, né? Que é uma mulher cheia da sabedoria de Deus, é cheia de sede, de paixão por Jesus. E eu gostaria que você se apresentasse, Diana, e falasse o que tem dentro do seu coração para nós, para todas as mamães, para todas que estão dentro desse mover contra a infertilidade. Oi, boa tarde, né? Assim, é com muita alegria que eu tô aqui hoje com a Marjorie, né? Essa cunhada, assim, abençoada, muito querida, juntamente com a Fernanda e a Cláudia, né? 3 amigas, 3 irmãs que Deus me deu, as que eu não tiver, e nas minhas orações eu pedia, né, para ter irmãs, e Deus me deu logo, foi 3.
Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Assim, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vi, né, o ato profético que a Marjorie levantou esses dias, e Deus começou, né, a me incomodar, a falar comigo, né? E eu compartilhei com ela, né, o que Deus estava falando comigo, e a gente veio aqui hoje, nessa tarde, compartilhar, né, porque com certeza o que Deus começou a falar no meu coração, que está aqui borbulhando, Ele também deseja que seja repassado para outras vidas, né? Então, né, vamos lá, né? O meu nome é Diana, como a Marjorie já me apresentou, sou cunhada dela, casada com o Fernando já há 12 anos. Estamos caminhando, né? Eu aceitei Jesus quando eu tinha 19 anos de idade, né? Hoje eu já tenho 42 anos, e estamos aqui a cada dia crescendo com o Senhor, né? E aí, assim, nesses dias, né, do ato profético sobre a fertilidade, o Senhor começou também a ministrar no meu coração, né? Eu tive uma semana bem intensa, retornei ao trabalho, voltei de férias, mas, de fato, né, começou a borbulhar no meu coração e o Senhor, Ele me trouxe, assim, à memória muitas coisas que Ele já tinha feito na minha vida, né? E que eu vim aqui estar compartilhando com vocês, né? E uma das coisas, assim, mais preciosas, né, já começa pelo meu nascimento. Eu sou filha do coração, né, do meu pai, da Joselita e do Washington. E há 42 anos atrás, a adoção ela era diferente do que hoje, né? Hoje as pessoas têm todo um processo jurídico. E antigamente não, antigamente existia até um certo preconceito, era uma coisa meio, né, mascarada. Mas a minha mãe, que hoje já foi para a glória, não se encontra mais aqui, mas ela me contando, ela disse assim, minha filha, eu sempre pedi a Deus para me dar uma menininha. E aí eu, né, cheguei na casa dos meus pais dentro de uma cestinha. Uma noite, já por volta das 11 horas da noite, eles escutaram o meu chorinho. E nessa noite, né, eu morava numa casa onde o muro era baixo, e os vizinhos, né, aquela ruazinha residencial, e as pessoas saíram das suas casas, as pessoas se alegraram. Foi uma noite, foi uma madrugada de muita alegria a minha chegada, né? E aí eu vejo realmente assim o cuidado e o amor de Deus por mim, né? Porque a pessoa que me gerou, Deus me livrou de um aborto, Deus me livrou de ser deixada no orfanato, Deus conservou a minha saúde, porque eu sou, graças a Deus, perfeita fisicamente, psicologicamente, e moveu para que ela fosse me deixar na casa dos meus pais, que foi o melhor lugar que eu poderia ter crescido. Foi a melhor família que eu poderia ter recebido, né? E então, assim, o meu milagre, né, o milagre de Deus na minha vida já começa aí no meu nascimento, né? Porque existia todo um propósito de vida, né? Isso aí já vai ser um outro testemunho, né? Para que eu realmente fosse filha do Washington e da Joselita. E aí, assim, durante, né, o ato profético, o Senhor me fez essas reflexões, né? Me trouxe, assim, algumas lembranças. E uma reflexão que eu estava compartilhando com a Marjorie é que essa questão da fertilidade, né? Muitas vezes também o inimigo, ele limita os nossos sonhos, ele tenta limitar os nossos sonhos, né? A gente vive numa sociedade onde muitos valores estão invertidos, né? Onde os princípios de Deus estão realmente assim sendo deixados de lado. E quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, nossa, mas eu ter filho num mundo tão cruel como esse, num mundo que tá tão difícil as coisas, eu não vou ter filho, não. Não, Deus, não, eu acho que não dá certo, não. As coisas estão tão difíceis, o mundo tá tão cruel, lá vou botar um ser humano nesse mundo louco, né? Quantas vezes a gente não já escutou isso, né? Ou então, as pessoas, elas assim,
acham um absurdo. Nossa, tu tem 3 filhos, tu tem tantos filhos. Não, já parei, já... E, gente, aí eu faço aqui um parênteses. Eu não estou aqui julgando e condenando quem decide ter menos filhos, não é isso, né? Mas o que eu estou trazendo é que algumas vezes nós somos enganados por sofismas, né? Por mentiras que que retêm a bênção de Deus na nossa vida. Por conta dos paradigmas, né? Das imposições do mundo social que a gente vive hoje. E aí que Deus começou a falar comigo, né? Sobre isso. E isso traz o que na nossa vida? Medos, né? Não, realmente, eu acho que, né, é melhor ser assim mesmo. Não dá certo mesmo, não. É muito complicado. Né? E aquilo vai o quê? Sufocando os planos que, de repente, Deus tem para cada um de nós. Né? E aí, no ano de 2014, a minha mãe, ela faleceu. Em abril de 2014. E, assim, eu não esperava que naquele ano ela ia falecer. Apesar de ela já ser uma senhora com a saúde um pouco debilitada. E aí foram 3 meses que ela ficou em coma. E eu creio que esse tempo foi um tempo de preparação na minha vida. Para que Deus realmente recolhesse ela. E aí, com 15 dias que a mamãe tinha falecido, eu descobri que eu estava grávida. E estava grávida da Melina, né? Que eu creio que muitos de vocês conhecem, que é a minha filha, que hoje tem 8 anos. E assim, a chegada da Melina foi uma grande alegria, né? Tanto para minha família, como para a família do Fernando, primeira neta, primeira sobrinha. E eu lembro que eu, vivendo esse luto da mamãe grávida da Melina, eu estava orando e dizendo para Deus, né, o quanto que eu estava com saudade dela. E o Senhor falou assim, filho, você não está sozinha. Eu recolhi uma vida importante, mas eu estou lhe dando outra tão importante quanto, que foi a chegada da nossa primeira filha. E a Melina, né, ela foi recebida com muita alegria, aquela coisa do primeiro filho, tudo muito pensado, né, tudo muito sonhado, o nome, né, que significa Jardim de Deus, e ela realmente é a nossa rosa, a nossa flor, uma menina muito preciosa. Quando a Melina já estava assim com uns 3 aninhos, a gente decidiu que nós iríamos ter outro filho. Tudo bem, já tinha ficado grávida dela, né, já nós sabíamos que nós podíamos ter filhos. E nessa época eu usava DIU. E aí eu fui na médica por volta em maio de 2018 e eu tirei o DIU. Quando eu cheguei lá e tirei o DIU, a obstetra, né, ginecologista, ela falou assim, Diana, olha, o DIU que eu usava era o DIU Mirena, né? Então a mulher ela não menstrua. E ela falou assim, olha, pode levar, eu não sei quanto tempo você vai levar para engravidar, porque eu não sei quando que você vai voltar a menstruar. Isso pode levar um tempo. Então, deixa as coisas voltarem no ciclo natural. Aí eu, tá bom, doutora, tudo bem. Isso em maio. Quando foi em junho, eu menstruei. Eu até fiquei surpresa. Nossa, né? Contrariando toda a estatística que a médica tinha me dito, a minha menstruação já veio no mês seguinte. E aí, quando foi em julho, eu estava grávida. Aí, ficamos felizes, fiz o exame de farmácia, fiz o exame de sangue, né? Fui na obstetra, ela me deu a guia para fazer a primeira ultrassom, para ouvir o coração. E quando foi em agosto, eu fui fazer o exame. Quando eu fui fazer um exame em agosto de 2018, era uma segunda-feira, finalzinho da tarde. Eu tinha saído do trabalho e eu tinha combinado com o Fernando que a gente ia se encontrar lá, na clínica. Só que quando eu cheguei na clínica, a clínica estava muito tranquila. E aí eu peguei, liguei para ele e falei assim, amor, eu acho que não vai dar tempo você chegar, porque eu já vou entrar. E aí, quando a gente está assim, numa segunda gravidez, assim, a gente já é mais desencanada, não tem problema não, já vai ter várias ultrassons para tu vir, vai ficar tranquilo. Deixa eu fazer logo isso aqui para eu chegar logo em casa.
Eu entrei, né? A médica bem falante. Ai, segunda gravidez. Ô, Diana, segunda gravidez, mulher, tu vai ver. Eu nada, não sei o quê. Eu fui lá na cama. E aí, na sua frente fica o monitor, né? Pra você acompanhar o exame. E, gente, eu sou, assim, péssima para péssima demais de ultrassom. Né? Na gravidez da Melina, eu olhava assim, a médica, olha, tá vendo o pezinho? E eu não via nada. Contorno. Aí eu, é verdade. Mas nesse dia, quando eu olhei para o monitor, foi coisa assim muito rápida, de segundos assim. Eu olhei, eu vi que tinha uma acima e outra embaixo. E aí, quando eu olhei, que eu percebi essas duas diferenças, a médica disse, são dois. Aí eu fiquei, meu Deus, como foi que isso aconteceu? Né? Porque nós não temos casos, né, na família do Fernando, né, o meu histórico, de fato, eu não tenho um acompanhamento disso, então ninguém nem imaginava, eu já tinha tido a Melina e ninguém nem imaginava. E aí, eu fiquei, doutora, tem certeza? Tenho, são dois, e ela falando, olha, elas são bivitelinas, os bebês, né? Os bebês são bivitelinos, isso é muito bom, porque é uma gravidez mais segura, né? Os bivitelinos é quando são duas placentas. Então, eu tinha duas placentas, eu tinha dois cordões umbilicais, era cada um no seu quadrado, né? E aí ela falando que isso era muito bom, porque um não interferia no desenvolvimento do outro. Só que a minha cabeça eu já estava assim a mil, né? E eu sozinha. Daí eu fui para casa, dirigindo, e eu disse, não, eu não tenho condições de chegar em casa e falar com calma. E ele ligando. Aí eu pensei, não, mas se eu não atender, ele vai ficar preocupado, né? Vai achar que aconteceu alguma coisa, mas eu vou atender, mas eu não vou falar nada, só quando eu chegar em casa. Eu atendi, aí, como é que foi? Como é que tá o coraçãozinho? O coraçãozinho tá ótimo. Ótimo até demais. Dupla, eu não falei nada. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E daí eu cheguei em casa. E nesse percurso que eu fiz da clínica para casa, passou tanta coisa na minha cabeça, gente. Meu Deus. Como é que vai ser? 3 escolas, vou ter 3 escolas para 3 crianças. Meu Deus, como é que é esse negócio? E daí, quando eu subi. Aí que entra, né, Diana? Aí que entra o entendimento sobre a oferta, né? A importância também do desprendimento da oferta. Porque quem quer trabalhar na nossa mente, na época que nós ficamos grávidas, e eu vou ter outra live só sobre se preparando para o milagre, que é se preparando para o tempo da gravidez, porque, vamos deixar gravado, porque no tempo da gravidez, a mamãe, ela precisa muito proteger a mente dela. Porque quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, meu Deus, imagina se eu não soubesse usar minhas armas espirituais. Porque um tempo de ataque, onde parece assim, que é um ataque na nossa mente. Você vai cair escada e vai ficar. E assim, ainda bem que eu sabia. Então, nós vamos falar isso sobre se preparando para o milagre. Para você saber da gravidez, do tempo da gestação, porque falou aí, né? O Deus ele quer o nosso Deus. E ele quer a nossa adoração por meio da angústia, por meio da preocupação com o dinheiro, por meio da preocupação com as despesas. Então, ele quer roubar a cena, onde Deus é o nosso provedor e nós poderíamos estar adorando a Deus e dizendo, Deus, filhos são a tua herança, filhos são bênçãos do Senhor, mas ele quer roubar, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Aí o diabo, ele quer dizer o quê? Vixe, não vai faltar comida, vai faltar isso, e tu não vai ter dinheiro para comprar todos os presentes, tu não vai ter dinheiro para escola. E aí, por isso que ela tá aqui, né?
porque ela vai falar desse tempo onde Deus é, sim, o nosso provedor. Verdade. Continua. E daí eu entrei, cheguei em casa e a Marjorie estava exatamente com a gente nessa noite. E daí eu disse assim, Fernando, Marjorie, tem uma coisa para contar para vocês. São dois. E o Fernando, né, sentou no sofá e ele ficou lá assim uns 10 minutos tentando, né, digerir aquela informação que é impactante, que foi impactante. Ele tinha 3 aninhos, né, ainda estava acontecendo. Né? E aí, gente, nessa noite, eu e o Fernando, nós entramos no nosso quarto e nós fomos orar ao Senhor para exatamente, né, exatamente o que a Marjorie colocou, os medos, as inseguranças, nós depositarmos aonde? Na cruz do Senhor, que é o único lugar que nós podemos colocar essas emoções, esses sentimentos, é na cruz de Jesus. E, gente, tremendamente falou de forma tão clara, de forma tão específica, que eu disse assim, meu Deus do céu, como é que na Bíblia tem um texto tão claro, tão específico sobre essa situação na minha vida? E aí, se você tiver com a Bíblia, tiver como acompanhar, eu vou ler exatamente a passagem que até hoje eu anotei no meu caderninho de oração. Eu também faço minhas cartas para Deus. E aí, eu tenho até hoje o caderno, tá? E eu vou estar aqui rapidinho lendo para vocês. Olha. O que foi que Deus, tá? Vou colocar o óculos, porque quando a gente passa assim dos 40, tá? Não dá mais não. Lá em Deuteronômio 7, versículo 12 a 14, foi a promessa que Deus deu para mim e para o Fernando nessa noite. Que diz assim, se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele, olha só que forte, ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Porque a minha família 3 para 5. Ele abençoará os filhos. Uma Bíblia. Hã? Ele abençoará. Uma Bíblia tão atual. Oi? Pegar de olho. Vai pegar de olho. Mãe é assim. Ele abençoa sua terra. O cereal, o vinho e o azeite. As crias dos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais que abençoados do que qualquer outro povo. Então, gente, nessa noite eu me apossei dessa palavra que está lá em Deuteronômio e eu vi Deus dizendo assim, calma, foi eu que te dei, pode deixar que eu vou fazer tudo, não te preocupas. E aí hoje à tarde, eu tô aqui para compartilhar, não tudo, né? Porque todo dia a gente vive um milagre de Deus na nossa vida. Mas, nesses dias do ato profético, o Senhor me trouxe à memória algumas situações que, de fato, eu vejo que foi o cumprimento dessa palavra na minha vida, na vida do Fernando, na vida das nossas filhas. A primeira coisa na verdade, começou pela gravidez. Eu tive uma gravidez extremamente saudável. Eu trabalhava, eu dirigia, eu não engordei muito, eu não tive diabetes gestacional. Enfim, estava tudo muito, né? As pessoas me olhavam assim, tu tá grávida de gêmeos, assim, a barriga disso, mas assim, a disposição, a saúde, tudo maravilhoso, né? Tudo bem, fazendo pré-natal, tudo direitinho, né?
E daí chegou a época de marcar, né, o parto. E o nosso, como a Marjorie comentou aqui, né, o nosso plano. Então eu cheguei no hospital e eu ia, assim, sair do parto e ia compartilhar a enfermaria com talvez uma outra mamãe que tinha ganhado o bebê. Só que, assim, no fundo não era o que eu queria, né? E, na verdade, eu tinha muito desejo em ter as meninas no mesmo hospital que a Melina tinha nascido, mas nessa época o meu plano também não estava cobrindo. E eu ia ter as bebês em outro hospital, necessário desse outro hospital. E aí, a minha obstetra disse, Diana, olha, vai ter que ser em outro hospital, por conta que o berçário foi interditado. E aí foi quando o Senhor direcionou exatamente para o hospital que eu gostaria de ter tido elas, que foi o mesmo hospital da Melina. E aí eu já estava muito feliz, porque eu ia ter as bebês no hospital que eu tinha desejado. Aí, quando foi eu lá... Gente, tá muito forte, gente. Aí, quando eu tava lá, né, esperando para entrar na sala de parto, o parto das meninas iam ser à tarde, eu fui para o hospital umas 11 horas da manhã. Aí eu entrei, né, para as meninas nascerem, e quando eu saí do parto, né, a diferença de idade delas só são 2 minutos, né, a Nathalie primeiro, e eu tive elas com 37 semanas, excelente, né, elas não nasceram prematuras, e aí a Nathalie nasceu primeiro, a Nathalie nasceu às 15 horas e 2 minutos, e a Júlia nasceu às 15 horas e 4 minutos, né? Aí é aquela coisa, tá aqui, ó, a primeira, tirou. Aí lá vem a doutora, tá aqui a outra, tirou, né? Enfim, né? E lá no centro cirúrgico, as médicas, Diana, tu tem certeza que tu não vai tentar um menininho depois, né? Porque, né, Deus nos abençoou com 3 meninos. E aí, a gente saindo, ainda ali anestesiada e tudo, e aí a médica, a enfermeira lá, a chefe, sei lá, nem lembro quem era, disse, não, olha, você vai para um apartamento só para você. Porque nós achamos que é o melhor para você, é você ficar num apartamento com as suas bebês. Sem eu ter nenhum custo, né? O hospital simplesmente disponibilizou um apartamento para eu poder ter um conforto melhor com as bebês e com quem estava, né, a família que estava cuidando de mim. Então já começou. Gente, se isso não é cuidado de Deus, não sei não, viu? Se isso não é cuidado de Deus. E aí voltamos para casa e tudo, né? E claro, aquela rotina intensa, aquele começo, puerpério, né? Não é fácil, né? Mas nesse tempo, né? As bênçãos que o Senhor começou assim, a derramar na nossa vida, depois da chegada das meninas, gente. Depois que nossas filhas nasceram, a Melina, a Júlia, a Nathalie, a nossa vida só tem melhorado. É impressionante. Por isso que a Bíblia, ela fala que os filhos são a herança do Senhor. O que é herança? É uma coisa boa, né? Que a gente recebe, né? Então, assim, os filhos são a herança do Senhor. É algo bom na tua vida, é algo bom na minha vida. Só tem a acrescentar. E aí, pegando esse versículo que eu li aqui para vocês, né, que fala assim, se vocês obedecerem e guardarem, permanecerem, cumprirem essas ordenanças. Porque eu e o Fernando, a gente não é um casal perfeito, a gente tem dificuldades, a gente tem nossas limitações, estamos vencendo como qualquer outra pessoa, mas tem 3 coisas aqui que nós somos. Nós nos arrependemos, nós nos perdoamos e nós nos esforçamos para agradar a Deus. Então, nesse tempo, né, eu vejo, sim, as bênçãos de Deus se estenderem à minha família, porque eu e o Fernando, como casal, a gente tem se posicionado. Né? A gente tem realmente se esforçado para agradar a Deus. E aí, assim, né, as meninas chegaram e no primeiro ano das meninas, a gente tinha um sonho de fazer uma viagem. Aliás, antes do sonho da viagem, né? As meninas nasceram, eu entrei de licença e eu não voltei a trabalhar, né?
Eu tive, como mãe, o privilégio de ficar aproximadamente 3 anos em casa, cuidando das minhas filhas. Deus abençoou o Fernando com um emprego, mais ou menos, acho que uma semana antes das meninas nascerem. Deus fez, assim, um rebuliço na vida profissional do Fernando e ele foi trabalhar num lugar onde ele conseguiu prover sozinho todas as... Você imagina só, né? Aqueles pacotão de fralda que você que tem um bebê, compra assim para um mês, durava aqui uma semana, né? Lata de leite, não, toda semana era duas latas, nem sei mais, nem lembro como é, mas assim, é muito gasto, né? Filho, a gente sabe que tem esses gastos, né? E aí, nesses 3 anos, eu pude cuidar das meninas, pude dar mais atenção à Melina, acompanhar ela na escola, todas as vacinas, pediatra, introduzir a alimentação delas, né? Hoje elas, graças a Deus, comem tudo direitinho, fazer todos os acompanhamentos. Eu tive tempo suficiente para dedicar as minhas filhas nessa primeira infância. E eu nem imaginava, eu ficava, meu Deus, olha só que bênção, né? Porque a gente sabe que hoje em dia os dois precisam trabalhar, enfim, não é fácil, né? E eu tive o privilégio de ficar esse tempo em casa cuidando das meninas. E aí, depois que as meninas já tinham, assim, quase pertinho de um aninho, Deus nos abençoou com a realização de um sonho, que era fazer uma viagem internacional, né? A gente foi, nessa época a Marjorie já estava em Miami, e a gente foi visitar a Marjorie em Miami, fomos para Disney, passeamos em vários lugares legais, né? Foi eu, Fernanda, a Melina e as meninas, como eram muito bebezinhas, ainda ficaram lá em Sobral, na casa dos avós. E a gente pode rasgar, que é uma viagem cara. É uma viagem, assim, é um sonho, é um privilégio poder fazer uma viagem internacional para os Estados Unidos, com direito a viajar mais do que uma cidade na Flórida. Então, olha só, ela está dizendo algo que eu também aconteceu na minha vida e no Jeff. Ela prosperou depois, eles dois, né? Eles prosperaram mais depois com a chegada dos filhos, porque eles estão dentro também de uma verdade, mas também de uma condição, porque essa promessa que Deus deu para ela tem uma condição. Vocês têm que obedecerem e têm que amar, né? Amar o Senhor. E comigo e com o Jeff foi do mesmo modo, né? Nós também procuramos ter um coração que gasta o tempo com Deus em primeiro lugar. Né? Todos os dias nós temos o nosso tempo com Deus juntos, como um casal. E também, depois da chegada da Jolie, parece sim uma coisa. No dia que eu decidi, pronto, hoje eu não consigo mais trabalhar com essa barriga, a partir de hoje, foi nesse mês que eu prosperar. Parece que era uma ministração de Deus na vida dele. Tá vendo? Que agora que a sua filha está chegando, é onde você permitir você prosperar. Eu te dou uma ordem de prosperidade. E assim, eu sou muito agradecida também. Cada detalhe, cada coisa que eu pego, eu agradeço. Eu estou no supermercado, eu agradeço quando eu pego o leite, coloco no carro, quando a gente tem condições de pagar. Então, porque eu acredito, Diana, que um dos principais sintomas contra a infertilidade é a gratidão. Eu acho que quando nós também temos esse coração grato de reconhecer que é o Senhor que nos dá todas as coisas e agradecer, né? Agradecer a Deus por cada etapa do processo. Né? Hoje, por exemplo, não tenho babás, mas eu agradeço por tudo que eu tenho hoje. E como eu também sou alguém que tem uma mente que sonha, às vezes eu desço as escadas, eu estava imaginando que as babás estão me esperando lá embaixo. Sabe? É viver gratidão, sonhando por coisa maior. Não é porque nós somos gratos pelo que temos hoje que isso nos impede a sonhar coisas maiores, mas ser agradecido. Senhor, obrigada por essa viagem pequena. Porque eu lembro que quando eu sou a Melina, vocês viajavam muito ao café de gratidão, né? Olha aí. Vocês viajavam muito, assim, né? Para Sobral, para Serra. E vocês eram felizes com as pequenas viagens. E quando veio mais filho,
pensavam que nem iam conseguir fazer tantas grandes coisas e Deus deu foi uma viagem mais maravilhosa ainda para o exterior, né? Uma viagem internacional. Foram para Disney, mostraram a Melissa, as princesas. Amém. Tem uma que tá ali chorando. Aí ela falou, mãe, é assim, ó. Tem uma que tá ali chorando, é porque eu tô aqui na live, no quarto, e elas estão lá fora. Aí elas ficam, mamãe. Mas vai dar certo. Então, o que acontece, né? E aí depois teve a viagem, né? Nossa família cresceu, né? E aí também Deus foi nos abençoou com um carro muito bom, um carro melhor do que nós tínhamos anteriormente, né? Foi uma outra bênção, né? Que Deus, né, acrescentou na nossa família. E como a gente, né, viaja para visitar os pais do Fernando, né? Pegamos estrada. Então, assim, hoje a gente tem um carro, assim, né? Mais seguro, mais moderno. Então, isso também foi outro presente de Deus, né? Que ele deu, assim, com a chegada das meninas, né? Mais estrutura, mais conforto, tá? E aí, gente, assim, todo pai, toda mãe se preocupa, assim, né? Ah, que eu quero que meu filho estude, né? Bons estudos. E eu, assim, mais ainda, né? Porque eu sou da área de educação, né? Eu sou professora. Então, isso para mim né, muito importante que elas tenham uma boa educação, uma escola de qualidade. E daí, quando as meninas já tinham por volta, assim, né? Pertinho dos 3 anos, eu decidi voltar a trabalhar. E Deus abriu uma porta, né? Eu tinha tentado algumas opções e coloquei na mão de Deus, né? Tinha uma que eu queria muito, que eu me identificava bastante, e tinham outras também, né? E aí ficou assim, uma ou outra, qual vai ser? Qual vai ser, Senhor, que tu vai abrir a porta? E daí Deus abriu a porta, exatamente assim, de uma escola aqui em Fortaleza, uma das melhores escolas de Fortaleza. E hoje a minha escola, né? Então, assim, uma das coisas que eu ficava, meu Deus, vai ser 3 escolas, né? E a gente sabe que quem trabalha em escola consegue bolsa, né, para os filhos. Então, foi outra bênção, né? Hoje eu tenho as minhas filhas, né, a Melina, que já está um pouco maior, e aí, assim, tem se identificado muito com a escola. Então, assim, foi um presente de Deus também, né? Eu fico feliz. As meninas amam a escola. Amam a escola, super animadas. Estavam na maior expectativa, porque elas são muito felizes lá, né? E eu também gosto muito do meu trabalho, né? Gosto muito da equipe que eu trabalho. Também sou muito feliz nesse ambiente, assim. Então, assim, foi escolhido por Deus, né? Eu fiz ali algumas, né, opções, mandei currículos para alguns lugares, mas a porta que Deus abriu foi essa e foi a melhor porta que Ele tinha para a nossa vida. Então, gente, assim, são essas bênçãos, né? E eu tenho mais a outra bênção que eu lembrei agora. Foi interessante. No final do ano passado, o meu pai, ele chegou para mim e disse assim, Diana, eu vou te dar um dinheiro, passa aí teu Pix, para você, presta atenção, para ajudar no material escolar das meninas. E o meu pai, de vez em quando, ele, né, gosta de dar um presente assim, e aí ele, não, faça o que você quiser, né? Só que em dezembro, quando ele deu esse presente, ele foi bem específico. Ele disse que era para contribuir para o material escolar das meninas. E daí, gente, impressionante. O valor que o meu pai deu foi exatamente o valor para comprar tudo que as meninas... Não sobrou R$1, certo? Mas eu também não tirei R$1 do meu bolso. Eu fiquei impressionada, assim, do detalhe. Ele já começou dizendo assim, é para você comprar coisas para a escola das meninas. Coisa que ele nunca tinha feito. Então, assim, você vive nessa dispensação da presença de Deus, do amor de Deus, daquilo que Deus tem reservado para você. Na medida que você
busca a presença do Espírito Santo na medida que você está disposta a viver um casamento que agrade ao Senhor, na medida que você está disposta a fazer diferença na sociedade, a cumprir os mandamentos de Deus, Ele não vai esquecer de você, né? E assim, essas são bens materiais, mas obviamente existem as bênçãos também espirituais, emocionais, psicológicas. Algumas semanas atrás, a Melina, que tem 8 anos, ela tomou uma decisão por Jesus. A gente, né, a Melina, aquela criança que cresceu na igreja e que já tá, né, já conhece bem as histórias da Bíblia, já tem assim, né, a sua fé já está ali, né, sendo amadurecida. E eu já tinha orado ao Senhor que eu queria que esse momento fosse um momento entre ela e Deus, né, e Jesus. Eu não queria nenhuma interferência para não achar que eu estava meio que, né, forçando ali a barra e tudo, e eu não sabia quando isso ia acontecer, apesar achando que ela estava pronta para isso. E aí, quando foi uns domingos atrás, eu tinha dado uma saidinha para ir buscar as irmãs delas na salinha da igreja, e ela tinha ficado no finalzinho do culto com o Fernando. E aí, na hora do que o pastor estava fazendo o apelo, ela falou: papai, eu quero ir lá na frente aceitar Jesus. Né? E foi assim, né, uma grande alegria. Eu falei: filha, olha, depois do dia do seu nascimento, hoje foi o dia mais feliz da mamãe. Né? E tenha certeza que essa foi a decisão mais importante da sua vida. Né? Então, e o meu casamento com o Fernando, depois que as meninas nasceram, né, às vezes as pessoas dizem assim: ah, filho não segura casamento. Eu não estou falando não estou falando isso, não estou levando por esse lado, mas assim, nós estamos mais fortalecidos, né? Nesse tempo que as meninas nasceram, a gente tem a consciência que a nossa unidade, que a nossa maturidade, isso vai interferir no desenvolvimento delas e a gente quer o melhor para elas. Então, assim, a gente também se esforça por elas, né? Obviamente. Então, isso também tem amadurecido a minha relação com o Fernando, a chegada delas, né? Porque a gente quer viver uma família unida, a gente quer isso. A gente está sempre juntos, a gente faz tudo junto, gente. Tudo junto. Vai pra praia junto. Ontem à noite tava todo mundo no supermercado, os 5. Fomos comer um churrasquinho e depois a gente passou no supermercado. Aí ele: não, bora descer todo mundo. Eu nem queria descer. Eu disse: não, vai você, que eu fico aqui no carro com elas, porque eu tava bem cansada. Aí eu sei que uma pediu pra sair, aí no final das contas a outra queria ir, foi todo mundo pro supermercado. Né? Então, assim, a gente tá sempre juntos, sempre se divertindo, e a gente tem usufruído e vivido exatamente dessas bênçãos de Deus, e como a Marjorie falou, e como na promessa que Deus me deu aqui: se vocês obedecerem essas ordenanças e as guardarem, as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança. Então, assim, eu creio, gente, que eu tenho vivido a cada dia essa aliança com Deus. Porque nós aqui nos esforçamos, como eu falei, a gente se arrepende, a gente se perdoa e a gente se esforça para agradar ao Senhor. Não é fácil, tem as lutas, tem as dificuldades, mas aqui em casa a gente já decidiu que a gente não vai desistir. A gente vai sempre tentar. Então, era isso que eu tinha para compartilhar, Marjorie. Assim, estou muito feliz, sabe? Assim, foi assim, uma surpresa, eu não imaginava, né? E assim, eu quero deixar aqui, Marjorie, falar que eu estou pegando o nome das pessoas, né, que nos abençoaram, né? São pessoas que eu não sei quem é, mas que eu já estou em oração por vocês. Eu não sei qual é o propósito de fertilidade que existe na vida de vocês, mas eu vou estar orando por isso, para que Deus realmente possa instalar em vocês essa bênção, né? E que a gente possa ouvir vários testemunhos lindos, de famílias lindas. Não limitem os sonhos de Deus na vida de vocês. Creiam, busquem, né? Se coloquem na presença do Senhor, que eu tenho certeza que no tempo certo há de vir, há de acontecer. Amém? Nossa, gente, que coisa linda esse testemunho, gente, do cuidado de Deus. De uma família que ama o Senhor, de uma família que é terra fértil. Você vê que tanto a filha dela pediu para aceitar Jesus. Papai, eu quero aceitar Jesus. Então, vocês estão plantando, né, se mover contra a infertilidade num terreno onde tem um espírito de vida,
onde tem o Espírito de Deus, onde tem milagres, onde tem cuidado de Deus. E vocês podem não saber, mas um dia vão saber que nesse período vocês estão sendo sem provisão para essas mamães, né? Vocês estão alegrando o coração delas, vocês estão realmente, primeiro, quebrando maldições no mundo espiritual contra o altar do mamon, contra o altar que quer a preocupação com o dinheiro, com as coisas materiais. E quando nós ofertamos, nós dizemos para esse altar, aqui não, no meu coração você não tem espaço, porque o dinheiro é só um material, como semente na minha vida, e eu vou plantar e eu vou colher do Senhor, que me promete 100 vezes mais, 60 vezes mais. E diz lá em Lucas 6,38, dê e te será vivo, e te será essa é a D te será, sabe? Medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, principalmente você que já plantou em morte, você que já plantou na pílula do dia seguinte, você que já plantou em macumba, contra a vida de alguém, plantou um terreno de morte. E esse mover também é para você. Você está tendo uma oportunidade de pegar um terreno fértil, um terreno onde tem vida. Planta em vida. Planta em vida. Seja provisão hoje, porque você vai colher provisão. Não engula semente, porque no teu deserto, se você engolir semente no teu deserto, quando você precisar da colheita, não vai vir. Mas se você plantar agora no teu deserto, vai vir colheita, vai vir provisão do Senhor. E ela mostrou aí que o Senhor tem provido em cada detalhe, até dando viagens do sonho que parece besteira para nós. Mas o Senhor, Ele é o Deus que tem prazer em nos agradar. Ele tem prazer em nos agradar. E depois eu vou convidar o meu irmão para contar testemunhos de saúde, de experiências com o Senhor, como o Senhor tem guardado a saúde da família, das filhas, como o Senhor tem ministrado ao coração desse casal, sobre amar primeiramente a Deus e depois os seus filhos. E não também colocar os filhos no altar, mas deixar o Senhor, Jesus, ser Deus. Então, é muito importante tudo isso, porque nós precisamos deixar Jesus seu primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigada, Diana, por estar aqui. Eu vou já... A primeira coisa que eu vou fazer depois dessa live, vou pegar esse versículo aí, Deuteronômio, e vou tomar posse para mim. E vou tomar posse para mim. Porque o objetivo desse mover contra a infertilidade é fazer a gente sair de um lugar de mentira. É fazer a gente sair de um lugar de escassez, onde a gente sonha pouco, para a gente ir para um lugar onde a gente entra dentro da verdade de Cristo, onde a gente entra dentro, onde a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará de uma mentira de escassez, de uma mentira de doenças. Nós vamos lutar, nós vamos avançar para alcançar o que Deus tem para nós, o que Ele já comprou para nós, mas nós só conseguimos acessar com um cartão chamado fé. O dinheiro já foi depositado, mas nós temos que ter o cartão, colocar na máquina do céu e sacar. Mas só é possível se tiver a fé. A fé é sem fé não vai acontecer. Se não acontecer primeiro, não vai acontecer diante dos olhos. Então, mover é contra sonhos, é contra quem limita, é contra o espírito de morte, é contra o espírito de depressão. Então, aproveita para aplicar também. Boa tarde, muito obrigada por essa oportunidade de café com você, Diana, e todos vocês. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau.